Então, é dessa forma mesmo, né? Uma conversa mais informal entre colegas aqui. Fiquem à vontade para ir preparando as perguntas, observações, depois da exposição. Então, vamos já dar início com a palavra do Dr. Leonardo Faustino. Obrigado, Álvaro. Bom dia. Bom dia, colegas. Mais um ano, né, a gente fazendo a visita aqui ao Congresso da Advocef, talvez, do que eu me recorde, o primeiro que a gente esteja falando no primeiro horário. E é uma tarefa um pouco mais difícil, né? O pessoal chegando ainda do café da manhã. Mas vamos tentar expor como a Diju trabalhou em 2016 e qual é o nosso planejamento agora para 2017, o que a gente tem trabalhado, principalmente diante das novas mudanças, né? A gente está enfrentando, talvez, um momento dos mais difíceis, não só na Caixa, né? Acredito que no país, e, em razão disso, há uma forte necessidade de uma readequação de postura, né? E aí não só a postura dos advogados da Caixa, mas da empresa como um todo, onde a gente acaba tendo cada vez mais que pensar na sustentabilidade da empresa, né? A gente vivenciou aí esse ano de 2016 com o resultado que a gente apresentou em 2017, onde o lucro líquido da Caixa teve uma redução de aproximadamente 30%. Então, isso já demonstra como a crise no ano de 2016 trouxe alguns fatos supervenientes, aquilo que a gente não esperava que impactasse tanto o planejamento que foi feito para o ano de 2016, né? E ocasionou essa redução do nosso lucro no ano passado. Se de um lado houve essa redução de lucro, por outro lado também, no nosso balanço a gente consegue identificar que houve um aumento do resultado operacional. Isso é bom, porque enquanto o resultado de 2015, né, o que nós apresentamos no início de 2016, o lucro foi de 7 bilhões e alguma coisa, a maior parte desse lucro veio de crédito tributário. O nosso resultado operacional foi muito menor. Já em 2017, nós apresentamos um lucro de 2016, o resultado de 2016, onde, apesar do lucro ter sido de 4 bilhões e 100 aproximadamente, nós tivemos um resultado operacional muito superior, ou seja, aquilo que efetivamente a Caixa produz com seus negócios, né? Mas isso, em que pese esse aumento do resultado operacional, a gente teve realmente uma redução, e isso atrai os olhos para a necessidade da gente reinventar a empresa, né? A gente tem que cada vez mais tornar a empresa sustentável. E isso, naturalmente, tem impacto direto nas despesas que a Caixa tem, né? Então, e como a Caixa presta serviços financeiros, nosso maior impacto efetivamente é em pessoal. A previsão da Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais, que é a SEST, ela tinha previsto uma redução de 10 mil empregados nesse último PDVE, por isso até que as condições eram melhores do que os anos anteriores. E essa perspectiva de saída de 10 mil colegas acabou não acontecendo, né? E isso, naturalmente, não tendo sido atingido, gera ainda uma outra preocupação, né, que é talvez uma outra forma, ou abrir uma nova hipótese de desligamento de colegas, ou ainda ver alguma outra forma de redução do quadro de pessoal, e isso é uma preocupação presente no âmbito da diretoria, no âmbito do conselho diretor, no âmbito do conselho de administração. Então, assim, hoje a gente tem trabalhado com uma visão dentro, não só da Diju, mas dentro da Caixa como um todo, de necessidade de readequação das nossas atividades, né? Naturalmente, o jurídico não está apartado desse processo,
né? E a gente, a cada momento, tem que tentar reinventar. E talvez até trabalhar com algum tipo de inovação. A gente tem buscado cada vez mais conferir revisão dos nossos processos, tentar ver de alguma forma como a gente pode alterar a atividade da Caixa de maneira a deslocar pelo menos alguns colegas para outros tipos de atividades de forma que consigamos produzir de maneira diferente, né? Um ponto que a gente está trabalhando hoje, no âmbito da Suaju, é a possibilidade de terceirização de algumas atividades administrativas que não sejam atividade fim da unidade jurídica. Então, por exemplo, isso a gente vai fazer uma CTN, provavelmente agora no mês de junho ou julho, o cadastramento das demandas. Mero cadastramento, digitação, é uma atividade que talvez a gente possa tentar terceirizar e, com isso, liberar técnicos bancários para outras atividades que, eventualmente, estejam sido afetadas pelo desligamento. Só para vocês terem uma ideia, no âmbito da DIJUR, por conta do PDVE, nós tivemos o desligamento de aproximadamente 116 colegas, né? Dos quais 46 são advogados. Então, 46 dá aproximadamente 5% do quadro de advogados, um pouquinho mais. E são 5% do quadro de advogados. A gente tem a visão de que, em alguns jurídicos, houve maiores perdas, né, tanto do pessoal do corpo administrativo quanto do corpo de advogados, em outros menos. Esse também é uma outra questão que a gente tem e já está trabalhando em cima, justamente para que a gente não trabalhe, e aí, ainda que haja o trocadilho, não trabalhe com loteria, né? Ou seja, o jurídico que teve a sorte de perder menos pessoas vai funcionar melhor do que o jurídico que teve a infelicidade de perder mais pessoas. Então, hoje a gente está trabalhando nessa linha. Alguns jurídicos já têm emprestado força de trabalho a outras unidades que estão mais deficitárias, onde a gente tem uma sensibilidade maior. Perder 2 ou 3 ou 4 advogados numa unidade com 80 advogados é muito diferente do que eu perder 2 advogados em uma unidade que originariamente tinha 9 ou que tinha 8 advogados. Então, a gente sente uma necessidade maior, inclusive, de fazer essa unificação. Já estamos trabalhando com uma ideia de consultivo remoto, sem afastar daquela noção que foi criada, no sentido de que a gente quer um consultivo cada vez mais próximo da nossa área de negócios. Hoje a gente ainda mantém essa ideia. Eu preciso que o SR tenha acesso direto à unidade consultiva, eu preciso que o meu gerente regional tenha acesso ao advogado consultivo, e por isso nós estamos mantendo a atividade consultiva ainda nas suas proximidades das SRs. Mas isso não impede que algumas demandas que não precisem dessa pessoalidade sejam repassadas para as outras unidades. Talvez por uma questão de especialização. Hoje, por exemplo, a licitação de toda a região sul e do Distrito Federal já estão sendo realizadas por Florianópolis, então é um piloto, e é o tipo de atividade que a gente não demanda tanta pessoalidade, ainda que haja uma necessidade, talvez, de expor uma peculiaridade de uma contratação ou alguma outra hipótese de contato da GILOG com a unidade jurídica. Isso pode ser feito ainda por telefone, ou por link, ou outro meio tecnológico que a gente tem à disposição. Isso é bastante importante, e eu acho que isso, além da especialização, também consegue tirar de algumas outras unidades um trabalho, e com isso a gente consegue realocar melhor a nossa força dos advogados e dos técnicos bancários que hoje estão dentro das nossas atividades. Como a gente ainda não atingiu, e a Caixa chegou a ter 103 mil empregados contratados, né? Hoje nós estamos com... Antes desse PDVE, nós tínhamos 95 mil empregados, e agora alcançamos algo em torno de 90 mil empregados, quando a previsão é de que tenhamos 85, 86 mil empregados no quadro da Caixa. Então, esse é o caminho. Com esse desligamento do PDVE, a gente conseguiu
aproximadamente, a previsão era de conseguir 2 bilhões de economia na folha de salários dentro de um ano, né? E considerando naturalmente que o payback desse desligamento, se tivesse ocorrido dentro do prazo que a gente previa, seria de exatamente um ano. Até o final do ano a gente teria o pagamento daquilo que foi gasto com o PDVE. E seria uma economia de aproximadamente 2 bilhões e pouquinho. Como saíram apenas 5 mil colegas aproximadamente, 4.600, essa economia vai ser de aproximadamente 1 bilhão a partir do ano que vem. Então, vejam que esse é um resultado que a Caixa, e não só a Caixa, né, na verdade, o governo espera de algumas estatais, e a gente ainda não conseguiu atingir. Então, a chance de reposição de pessoal nesse cenário, a gente não tem como algo possível ainda nesse momento. A gente está trabalhando com essa noção de readequação das unidades, e aí não falo só das unidades jurídicas, né, a gente fala de várias unidades jurídicas, e aí, sendo bem sincero, né, Álvaro, o Álvaro esteve lá recentemente, passamos mais uma vez agora por uma outra rodada de fechamento de filiais, né? Já tínhamos tido uma no início do ano passado, no início de 16, e agora passamos por outra. Mais uma vez, o estudo veio sobre o jurídico, além das outras filiais. É a quarta, né? Nos últimos uma vez por ano, né? Então tá quase igual ao Natal. Então, nesse ano, mais uma vez tivemos outro estudo sobre fechamento de unidades jurídicas. Nós não tivemos, inclusive, isso não significa que não vá prosseguir o estudo. O que houve, na verdade, é que nós discordamos da metodologia de produtividade que a área que presta a consultoria estratégica apresentou para a gente. Então, o índice de produtividade que eles apresentam, nós discordamos da metodologia de como eles calcularam, porque a gente entendeu e conseguimos demonstrar isso, por isso a gente não entrou nessa onda de novo ainda, então há 4 anos nós resistimos bravamente. A metodologia que eles utilizaram para que a gente possa aferir a produtividade do desempenho jurídico, ela não se prestava, porque eles deveriam fazer algumas considerações para tentar dizer, olha, mas o trabalho do advogado, para que você consiga medir se um jurídico produz mais que o outro, você tem que fazer alguns desvios que não estavam considerados na proposta dele. Então, isso nós conseguimos tirar de apreciação, o Conselho Diretor deliberou sobre todas as outras áreas, inclusive com o fechamento de algumas gilogs, giretes, salvo engano, estão fechando 16 giretes pelo Brasil todo. Há uma necessidade de envio de força de trabalho para as agências. Vai haver, né, foi anunciado já pelo nosso presidente, o fechamento de algumas agências, aproximadamente 120 agências, né, aí num período de um ano, tem que, naturalmente, verificando questão de rentabilidade, isso foi anunciado pelo presidente. Então, significa que o jurídico também, a gente faz parte da mesma empresa. Então, o jurídico não vai passar incólume de revisões, tal como está ocorrendo em toda a empresa. Naturalmente que toda mudança é sempre algo que preocupa, é sempre algo que tira a gente de uma zona de conforto e é sempre algo que a gente tem que olhar com bastante cuidado. E esse é o motivo pelo qual o Jailton, Griecos, a gente dá muita atenção a todo o material que vem da DEORE, que é a Diretoria de Organização e Estratégia, relativa à revisão dos modelos de trabalho da nossa unidade. Até porque isso a gente também tem um orgulho lá na DIJUR, a gente conhece bastante o que as unidades, né, naturalmente não com a profundidade talvez do ponto, né, do dia a dia, mas pelo menos com a visão do jurídico que a gente já carreava desde as nossas atividades. Quando a gente estava no jurídico regional, a gente consegue fazer um trabalho muito mais próximo. Talvez hoje a unidade jurídica seja, eu não vou dizer a área, mas eu vou dizer uma das áreas que tem o maior controle sobre as suas filiais,
né, conhecendo números, quantidade de processos, quantidade de consultas. Então, todas essas despesa, né, a gente está iniciando agora um trabalho onde aquilo que nós já fazemos na matriz, de conhecer as despesas, saber onde estão os custos da unidade, a gente está trazendo os gerentes das filiais para fazerem o mesmo trabalho. Então, o gerente da filial agora também está vindo junto com a gente para ter um compromisso sobre os custos, a gestão daquilo que é possível gerir, né? Pessoal, a gente sabe que não tem como gerir, está todo mundo contratado, está todo mundo prestando seu serviço na unidade jurídica. Mas a nossa produtividade, a nossa atividade, a gente tem como mensurar, a gente tem como trabalhar num viés de conferir um melhor serviço com um melhor resultado e tentando contribuir nessa linha da redução de custos para a empresa. Então, esse é um ponto que é muito importante, né, que é a questão da nossa reposição de vagas até o... Vou aproveitar para fazer algumas observações, até para a gente antes de passar para outro tema, né, não ficar quebrando e mudando toda hora. Essa acho que é uma das maiores preocupações mesmo, a questão de reposição de vagas, né, a adequação da força de trabalho. Acho interessante esse contexto aqui que foi feito, né, a área jurídica está inserida dentro de uma empresa, ou seja, nós temos que perceber aquilo que está à volta, né, não somos uma ilha dentro da empresa, mas a preocupação maior dos colegas é justamente essa, né, a nossa readequação da força de trabalho. E aí entra, justamente ontem, nós fizemos aqui uma homenagem para os colegas que saíram, né? Realmente foi uma parcela significativa, depois dos últimos PAs, agora esse último PDVE. Nós já chegamos, segundo cálculos, até porque isso sempre passa pela associação, entrada e saída de pessoas, eu recebo a movimentação dos representantes, então acho que a gente já chegou, salvo engano, a quase 1.050 advogados. Hoje, pelos meus cálculos, nós temos 935, mais ou menos, contratos ativos e em efetivo exercício 905. Pode ter uma diferença mínima, mas os números são mais ou menos esses. E a preocupação é justamente essa, né? A força de trabalho vem reduzindo progressivamente, né? Acredito que haja uma discrepância também nas LAPs, né? Pela entrada excepcional em alguns locais, pela saída sem possibilidade de previsão em decorrência dos PDVs, e talvez uma abordagem um pouquinho maior sobre como a DIJUR está entendendo esse redimensionamento da força de trabalho. Se existe a previsão de algum estudo para readequar as LAPs, né, como compensar essa saída, já que nós não temos concurso ativo, pelo menos por enquanto, né, se a questão da terceirização também preocupa, né, nós tivemos aí alguns jurídicos que tiveram uma solução de continuidade nos contratos de terceirização, o que também impacta, porque se nós não temos um ingresso ordinário e previsto de colegas do quadro, a única ferramenta de compensação é o aumento da terceirização. Então, acho que esses detalhes seria importante a gente conversar um pouquinho mais. Perfeito. Aquilo que eu disse, né? Na verdade, hoje a gente não tem como transferir advogado de uma unidade para outra, a não ser que seja a pedido, né? O que a gente tem buscado trabalhar, Álvaro, é com a ideia de centralização e auxílio de uma unidade à outra. Já se encontra no normativo, isso já tem uns 3 anos, em algumas hipóteses a Caixa reembolsa a necessidade de inscrição em outra OAB, que não do seu estado de origem, para que, eventualmente, um advogado preste serviço contencioso a outra unidade, principalmente considerando hoje o avanço do processo eletrônico pelo país. Então, nós temos diversos advogados, Campo Grande mesmo está emprestando força de trabalho, né, e aí, naturalmente, a gente empresta essa força de trabalho não porque Campo Grande originalmente tinha uma LAP suficiente para isso, mas porque houve um crescimento em razão das ações judiciais, e aí a gente tem essa premissa de que esse advogado que entra via ação judicial, em que pese ele entrar naquela LAP,
esse aumento de LAP não significa que, então, o trabalho vai ficar circunscrito àquela unidade jurídica. Então, hoje a gente já tem feito isso. Campo Grande, salvo engano, tem 6 colegas prestando serviços a outras unidades e provavelmente outras unidades também o têm. Então, hoje, com os colegas que entraram por decisão judicial, nós temos feito, ainda que de maneira remota, essa alocação de força de trabalho em outras unidades. Além, naturalmente, do que eu falei anteriormente, que era a centralização do consultivo, né? Hoje, oficialmente, a gente tem Florianópolis fazendo a centralização do consultivo no âmbito de licitações. Nós temos Porto Alegre, que concentra a parte de apuração de responsabilidades quando envolvem demandas que são da matriz ou então que envolvam o rito especial. Então, hoje nós também já temos uma centralização nessa linha. Então, independente da origem do rito especial, ela acaba indo para Porto Alegre, além, naturalmente, desses outros colegas que eu mencionei, que prestam serviço para as outras unidades, né? Tivemos uma experiência muito boa de ajuizamento, por exemplo, de uma unidade menor, que foram feitas por outros colegas de outras unidades. Nesse caso, nós, inclusive, realizamos a inscrição da OAB desse colega na unidade de destino, na unidade da Federação de Destino, justamente para que evite também questionamentos para esse tipo de prestação de serviços, né? Então, nessa linha, ainda que eu possa, hoje é possível que eu faça um redimensionamento com os técnicos bancários. Por quê? Se eu devolvo um técnico bancário na agência de vamos simplesmente, por exemplo, para São Paulo, eu posso mover ele para a agência em São Paulo e me recuperar dele, por exemplo, numa agência em Minas ou na Bahia, enfim, em algum outro lugar. E um outro caminho que a gente está tentando aprofundar, e houve realmente, isso não tem como fugir, uma prejudicialidade, que foi a centralização das atividades administrativas, né? Então, a gente seguiu um projeto muito bem e na linha de que custas e o cadastramento seriam feitas integralmente centralizadas. Algumas unidades conseguiram centralizar 100% das atividades previstas, com o seu nível de aproveitamento dentro daquilo que a gente imaginou, e outras não. Então, a gente vai precisar avançar com isso, talvez ampliando, e esse ainda está em estudo, mas talvez seja um momento talvez não, é o momento de avançar cada vez mais, ampliando, ao invés de 5 centralizadoras, talvez 6 centralizadoras, então aproveitando esse nível de trabalho. A gente pega a relação de todos os colegas que deixam a Caixa nos programas de desligamento, logo assim que acaba o PDVE, justamente para saber qual foi o impacto em cada uma das unidades. Só para lembrar, teve um ano que Curitiba chegou a perder 14 empregados num dos PA que houve, né? Então, a gente tem feito esse trabalho na linha de tentar redimensionar. Advogado a gente não consegue, salvo se houver interesse na movimentação, e aí o interesse na movimentação é uma coisa que a gente nem sempre também consegue cumprir. Por quê? Em regra, a gente tem interesse de movimentação de unidades menores para unidades maiores, e aí a gente acaba tendo um dificultador maior de prover naquela unidade pequena, e, em consequência disso, a gente acaba não promovendo essa movimentação, justamente porque senão a gente vai desfalcar uma unidade que já necessita daquela força de trabalho. Só... Bom dia, pessoal. Tudo bem, meus amigos? Complementando isso que o Faustino falou agora, né, que é importante e que dá um retrato, um panorama, né, do que está sendo feito no momento, de concreto, de pragmático, mas, além disso, acho importante compartilhar com vocês também aquilo que a gente está pensando para o futuro, como se... E trazer também, né, essas ideias, e para que nesse fórum mais qualificado o debate possa evoluir, que aqui com a associação, Álvaro, vocês consigam também nos ajudar com ideias e pensar no futuro, né?
Nós temos uma realidade hoje que é inexorável, que é a realidade do problema do país, né, recessão econômica, e o problema específico da Caixa. Até o ano passado, eu diria que a situação era muito difícil, né? Era tenebrosa. Nós estávamos com um resultado operacional, que retrata a vida da empresa, extremamente abaixo do mercado, das práticas, né? Nosso lucro estava muito abaixo do que precisava ter para garantir a sobrevivência da companhia. Essa semana nós tivemos uma divulgação do balanço do primeiro trimestre, o que encheu todo mundo de esperança e ficou claro aquilo que o presidente Gilberto vem dizendo nas suas andanças pelo país, de que nós temos uma estratégia sólida para tirar a empresa desse cenário e fazer com que ela volte a crescer e que tenha a potência que é digna da Caixa, né? O resultado desse primeiro trimestre mostra claramente que nos pontos-chave a Caixa está avançando, né? Chegando ao final de termos um resultado operacional mais consistente e que indica que nós vamos sair desse cenário. Nós tivemos um resultado de primeiro trimestre pouco mais de 80% superior ao primeiro trimestre de 2016. Né? Claro, some-se a isso o fato que o primeiro trimestre de 2016 foi realmente monstruoso. Mas, ainda que não fosse, houve o crescimento e isso é importante e é digno de nota. Né? Com a emenda constitucional da reestruturação, né, vamos chamar assim, do corte de gastos em geral, todos os órgãos públicos perderam consideravelmente recursos. Né? O problema é que, se está ruim para a Caixa, talvez esteja muito pior ainda para outros órgãos públicos. Né? Eu tive mês passado no primeiro congresso técnico dos procuradores da República, e aí a abertura foi justamente, eu até comentei com o secretário-geral do MPU, doutor Bleu, eu falei, eu vou usar as tuas palavras no congresso da Advocef, né? Ele trouxe um cenário com números que mostra, né, que o período de duração aí da emenda constitucional, né, da recessão dos 20 anos, só o Poder Judiciário vai perder cerca de 1,8 bilhão de recursos. O Ministério Público Federal não vai ter, pela conta, nesses 20 anos, ele não vai ter dinheiro nem para pagar o salário de todo mundo até o final desse ciclo, né? E ele dizia que não tem cenário político nem judicial, seja para tentar mudar isso, rever esses percentuais no Congresso Nacional, e mesmo não haveria cenário, palavras dele, não haveria cenário sequer no Supremo Tribunal Federal para tentar via judicialização resolver esse cenário. Então, é a realidade que está posta, e aí nós precisamos refletir sobre isso. E agora? Né? E agora, José? Nós vamos sentar, vamos ficar reclamando, vamos tentar resolver novos problemas com soluções antigas, ou vamos fazer algo diferente? Como Faustino bem disse, o problema está posto. Nós estamos perdendo pessoas, né? Isso não serão repostas, nem no jurídico, nem nas demais áreas técnicas, nem na carreira administrativa. E como que nós vamos resolver? Vamos fazer um mau trabalho? Vamos nos abraçar e chorar as pitangas? Ou vamos fazer diferente? Então, nesse contexto, nós precisamos, especialmente no contencioso, que aí é a parte que me cabe, criar novos modelos de trabalho, modelos que reflitam, né, tanto a qualidade do advogado da Caixa, quanto a importância dos processos que estão sob a nossa responsabilidade. Né? Como vocês sabem, nós temos cerca de pouco menos de 75% de todo o risco econômico que está na unidade jurídica, ele está circunscrito aos processos relevantes e aos processos trabalhistas. Todos os demais processos, né, correspondem a menos de 30% do nosso risco econômico.
né? E aí nós vamos continuar trabalhando da mesma forma? Vamos continuar trabalhando, dividindo as coordenadorias de forma salomônica? Eu vou continuar colocando a mesma força de trabalho para tratar relevantes que eu coloco para fazer juizado especial? Né? Essa reflexão a gente tem trazido a discussão nas reuniões de gerentes, né, pedindo que os gerentes conversem com vocês e que novas ideias surjam a partir daquilo que já é pensado na DIJUR, para que nós possamos construir um novo modelo de trabalho. Né? Nós temos investido em conciliação e não judicialização, em estratégias de solução consensual de controvérsias, porque nós sabemos que a hora do advogado, o tempo da caixa, o custo de um processo judicial, muitas vezes, é mais alto que o próprio valor da demanda. Então, precisamos que vocês também reflitam sobre isso e nos tragam alternativas. Né? Nesse momento, a Caixa está dando um grande passo. Né? A Caixa contratou e está fazendo o piloto do Watson. Né? Acho que todos devem conhecer o sistema de informática, trabalha com um Big Data, então, que é a solução. Nos Estados Unidos, hoje, é o que está fechando a maioria das unidades jurídicas. Né? Já me derrubei, o Watson acabou de me derrubar aqui. Então, tem fechado várias unidades jurídicas, vários postos de trabalho, que é um sistema que trabalha com inteligência artificial, especificamente criado para a unidade jurídica, e quem já teve a oportunidade de ler ou de pesquisar, ou de assistir alguma demonstração, algum piloto, né, sabe do que eu estou dizendo, né, o que é a verdadeira inteligência artificial. Né, interpretar, fazer a petição, fazer o parecer, fazer cadastramento, interpretar a jurisprudência, dar o resultado, fazer petições diferentes para magistrados diferentes. É desse nível que o Watson tem trabalhado. Né? E nesse contexto que a Caixa contrata, e estou falando da aplicação no direito, né? Mas tem diversas outras aplicações, inclusive para a Caixa Econômica. E a DIJUR está inserida entre as unidades da Caixa, que vão testar o sistema, vão encomendar pilotos. Nós estamos desenhando um piloto do administrativo, a parte do cadastramento e da atividade contenciosa. Né? A atividade do cadastramento, porque hoje o cadastramento ele é a coluna vertebral, eu acho, de toda a regularidade do nosso trabalho do contencioso. Né? Vocês trabalham muito bem, sempre, mas se o cadastramento não refletir esse trabalho, nós não temos como demonstrar isso para os órgãos de controle, para os órgãos externos, não temos como atender aos anseios e aos reclamos das auditorias interna e externa e dos órgãos de controle. Né? Então, portanto, assim, esse é o cenário. Precisamos pensar o contencioso, forma de trabalhar, não é botando mais gente, não temos essa possibilidade e também não queremos que ninguém trabalhe mais do que as suas forças lhes permitem. Né? Então, sistemas de informática, métodos de trabalho, workflow dentro da unidade jurídica, conciliação, para que tenhamos mais tempo e tenhamos mais liberdade para focar o advogado no que é realmente importante para a empresa. Nessa linha, Grecos, eu gostaria de fazer duas perguntas, só para esclarecer melhor. Uma preocupação que nós vemos na associação é que os colegas se preocupam no dia a dia com a consequência do jurídico. Existe alguma possibilidade nessa consultoria da Boston, salvo engano, a última que foi feita, não sei se é a Boston Consulting, alguma possibilidade de haver realmente fechamento de unidade jurídica ou não? Acho que essa é uma pergunta que os colegas se preocupam muito. E também a questão do teletrabalho. Tem algum parecer, algum estudo que vê, em razão todas essas modificações que tem tido, a possibilidade de implantação do teletrabalho para os advogados? Eu creio que essas são duas das preocupações. Existem outras, mas duas que são também muito caras para os advogados. Obrigado. Maravilha, Marcos. Nessa linha, eu vou abordar até a questão da redimensionamento, né, das LAPs, que era um dos outros temas que o Álvaro tinha questionado. Com essa última saída desse último PDVE,
a gente vai retomar agora para tentar fazer digamos assim, a acomodação das lápis das unidades jurídicas novamente. Nós já tínhamos feito um estudo lá atrás, onde a gente tinha concluído pela adequação das lápis das unidades, uma ou outra, talvez um pouquinho abaixo em quantidade de pessoas, mas, em geral, com uma adequação. Agora a gente vai ter que rever justamente por conta daquele fato que eu acabei de mencionar. A gente não quer trabalhar com a loteria de que o jurídico perde mais ou o jurídico perde menos, e aí deixa que não é essa a nossa intenção. Então, está mais ou menos nessa linha, tá, Álvaro, o estudo. O último trabalho que houve, Marcos, não foi da BCG, não, foi da McKinsey, lá atrás, que foi de 2014. E fechamento de agência é uma realidade, de jurídico, é uma realidade. É uma realidade que a gente, há 4 anos, vem enfrentando e conseguindo demonstrar que não há a necessidade de fechar jurídico, por um motivo muito simples. Eu não tenho problema de gestão operacional das unidades jurídicas, então o único motivo que teria para que eu fechasse uma unidade jurídica seria primordialmente econômico. E o que eu tenho conseguido demonstrar é que, no projeto que eles têm apresentado, eu não tenho retorno econômico que justifique o fechamento da unidade jurídica, né? Por conta de vários outros aspectos. Proximidade do nosso advogado junto à SR, proximidade do nosso advogado junto à capilarização da Justiça Federal que hoje nós temos. Então, esses são elementos que a gente consegue trazer para uma discussão e que até o momento não foi firmado. E vejam, a questão do consultivo à distância é uma questão que envolve posicionamento estratégico, porque eu não tenho problema nenhum, né, digamos assim, falando, se for para trazer a discussão, de dizer, não, tudo bem, o meu consultivo do Brasil todo vai ser feito Rio, São Paulo e Minas. Só nessas 3 unidades vão responder consultivo no Brasil todo. Tecnicamente, eu não tenho problema em tomar essa decisão, mas é isso que, estrategicamente, a nossa empresa precisa. Então, a gente, cada oportunidade que nós fomos chamados a discursar, nós falamos, olha, nós saímos daquele modelo do advogado encastelado que recebia o dossiê e emitia um parecer, para um outro modelo, que é o modelo do advogado que passa a entender do negócio, que participa das discussões negociais e começa a, naquele momento, formar um raciocínio jurídico na sua cabeça. Então, é uma questão de posicionamento estratégico. O que eu preciso? Eu preciso de um advogado, e se a gente lembrar, Marcos, assim, um pouco antes até da gente entrar, a terceirização do parecer jurídico, o que é plenamente possível também, ele era muito forte. E era um parecer que normalmente era padronizado, ou pelo sim ou pelo não, mas que não não atendia a real necessidade da empresa. Hoje, por exemplo, eu sei que você está trabalhando com a parte de SGE lá no Rio. Quantas vezes o advogado consultivo não é chamado para entender o problema, entender o negócio e, a partir dali, fazer uma construção de uma solução jurídica? Esse é o modelo estratégico que hoje está vigorando na Caixa. Tá? Então, assim, a gente precisa ter essa noção, e aí não adianta que a discussão é muito maior, de que a consultoria, que não conhece a realidade de uma empresa pública como a Caixa, venha dizer, não, o Bradesco ou o Santander dá todos os pareceres dele em São Paulo. Então, não se aplica. Né? É isso que a gente tem debatido nessas discussões, desde a McKinsey em 2014 e com a Diretoria de Organização Estratégica, que retomou o tema agora em 2015, 2016 e 2017 novamente. Tá? Então, o caminho é esse. Com relação à sua segunda pergunta, eu vou deixar, então, o Griecos complementar. Boa pergunta, Marquinhos. Essa questão do teletrabalho, né? Se pudesse resumir em uma frase, né? Por que a Caixa não faz teletrabalho? Né? Porque nós não deixamos. Entendeu? O jurídico da Caixa não dá, no meu entender, acertadamente, o jurídico não dá o conforto para o administrador público fazer teletrabalho com a legislação que nós temos hoje, com a jurisprudência que nós temos hoje. Né? Para a Caixa seria, inegavelmente, sobre vários aspectos, um ganho.
né? Precisamos testar. Né? Nós não temos nenhum modelo de trabalho à distância consistente no Brasil hoje. Nós temos alguns exemplos, né? Mas não temos um modelo de alguma grande empresa que funcione com trabalho à distância de acordo com a legislação brasileira e como funciona. Nós não temos conforto. Nesse processo, nesse projeto de reforma trabalhista que está sendo debatido no Congresso Nacional, há previsão de regulamentação do trabalho à distância. Né? Então, estamos, né, Diju, acompanhando, né? A Caixa está alerta para todos esses movimentos e, se esse for o cenário que vai se desenhar na legislação, né, depois vamos acompanhar com a jurisprudência e aí certamente nos diversos fóruns de debate que ocorrerão caso a reforma seja aprovada, para pensar alternativa. Lembrando que, como vocês sabem, a unidade jurídica da Caixa, contando toda essa estrutura, ela custa em torno de 600 milhões de reais por ano. Né? No nosso entendimento, isso é um investimento, um belo investimento que a Caixa faz. Né? Mas muitas vezes precisamos justificar porque isso não é custo, né? É um custo desnecessário. E grande parte está em estrutura física, né? Uma parte importante. Portanto, o teletrabalho também traria esses ganhos. Né? E, claro, e aí, entre o branco e o preto tem muito cinza, né? E pensar em teletrabalho não é pensar em toda a unidade de teletrabalho. Pode ser pilotos, pode ser determinadas atividades, pode ser determinadas regiões do país, mas mais hoje, de concreto, a gente entende aí, quando eu digo a gente, estou dizendo nós aqui, desse plenário, né, diversas conversas com advogados que compõem as coordenadorias trabalhistas no Brasil, as CTNs e tal, não se considera como recomendável que a Caixa adote uma postura de trabalho à distância diante da legislação hoje vigente. Ainda nessa linha de melhoria da força de trabalho com recursos escassos, né, acho que surgiram duas questões também que eu gostaria que vocês comentassem. Excepcionalização da questão da reposição de vagas dos prepostos trabalhistas, né? Porque a empresa está deslocando todas as vagas que saem da atividade meio para a atividade fim, levando para a agência, e mesmo assim fechando algumas agências, mas aí acho que pega no ponto muito sensível, né? Que é uma figura que auxilia o jurídico, né? E deixa de causar um impacto financeiro maior pela expertise nessa área trabalhista. Existe alguma possibilidade de excepcionalizar para aqueles eventuais prepostos que se afastarem por PA, PDV futuro? Que essa vaga se mantenha. Vamos lá. Do levantamento que fizemos, foram 3, nesse PDV, foram 3 prepostos que aderiram. Né? Então, do Brasil todo, dos 80 e pouquinho prepostos que nós temos, foram 3 que aderiram. O cargo de técnico bancário, a gente não vê horizonte para tentar manter os cargos desses 3 técnicos bancários. Mas as funções a gente tem entendimento de que é possível. Inclusive, eu já iniciei uma conversa com a superintendente da área de pessoas, justamente na linha de tentar não recolher essas 3 vagas. Então, se de um lado eu vou ter uma perda desse cargo, por outro, pelo menos que se mantenha a função, até pelos relevantes trabalhos que o preposto trabalhista exerce, né, ou presta para as unidades jurídicas e para a Caixa como um todo. Né? A gente viu aí e quem aqui advoga na área trabalhista pode dizer muito melhor do que eu, talvez. A lembrança que eu tenho foi de quando eu coordenei a trabalhista no Rio, em 2012, mas o salto de qualidade que as nossas defesas teve, né? Então aquele salto foi realmente muito sensível. A nossa ideia é tentar manter pelo menos a função nas unidades jurídicas. Hoje a gente não está vendo como um grande problema, lógico, não é interessante que haja o recolhimento dessas funções, mas a gente não está vendo como relevante o desligamento diante do todo, né, de 3 colegas só, que foram os prepostos trabalhistas. Pelo menos essa foi a informação que nós levantamos lá. Então, lógico, para a unidade que perdeu, né, se perdeu de um
de um contingente de 5 prepostos, é relevante, óbvio, 20%. Né? Mas a gente falando no cenário como um todo, a gente não vê isso nem como tão relevante, importante se manter sim, mas não como um impacto de grande relevância diante de todo o cenário, mas é de grande importância que a gente tente manter pelo menos a função lá na unidade jurídica. Ok. E com relação a estagiários, tem alguma projeção com relação ao número de vagas, adequação? Acredito que hoje a média seja mais ou menos 1,5 por advogado. Isso é um tema importante, tá, Álvaro? No início do ano, na verdade, no final do ano passado, eu tive uma reunião com o gerente nacional da área, um dos gerentes nacionais de pessoas, e justamente para tratar esse tema. Houve uma redução da nossa verba de estagiários, da Caixa como um todo. Né? E só quem tem estagiários de nível superior é o jurídico e a engenharia. Né? Então, estagiários de nível médio sofreram redução, isso é fato, em toda a Caixa. O de engenharia sofreu uma forte redução também, e o do jurídico a gente conseguiu manter e voltar ele para a média de 1,5 por advogado. Né? Foi uma longa discussão, uma discussão muito desgastante. O fundamento até foi um pouco econômico também, porque a gente acaba falando, olha, alguém tem que ir na justiça. Se não for estagiário, vai ser o advogado. Então, a gente tem que ponderar, tratar de maneira diferente. É bom a gente lembrar, até alguns jurídicos podem falar, mas o meu jurídico não tem um e-mail estagiário por advogado. Tem um pouquinho menos, ou às vezes tem um pouquinho mais. Porque esse 1,5, ele é um número para composição da minha lápide de estagiários. Ou seja, ali dentro a gente faz uma distribuição de estagiários também de acordo com o dimensionamento que a gente tem para cada unidade. Né? Então, isso é uma coisa importante também a se trabalhar. Perspectiva de aumentar de 1,5, a gente não tem. E eu pedi um estudo lá para a Geride, o Idomar está inclusive trabalhando nisso, que até para que a gente possa ter uma discussão baseada em outros dados, que é o impacto do processo eletrônico em cima da necessidade dos estagiários. Lógico, falando de maneira ainda que superficial, se antigamente eu precisava que vários estagiários fossem à justiça tirar cópia, carga, outras diligências, protocolo, com o avanço do processo eletrônico, eu passo a ter uma necessidade menor de que ele vá à justiça. Mas isso não significa que eu não substituí o trabalho dele em alguma medida, porque eu passo a ter uma necessidade de que ele faça mais acessos ao portal eletrônico, talvez algum outro tipo de diligência ali, ainda que eu fisicamente mantenha esse estagiário mais tempo dentro da unidade jurídica, eu tenho outras atividades que foram assumidas por ele, que não aquelas de realizar diligências físicas na unidade do judiciário. Então, esse é um estudo que a gente tem que trabalhar também, até para saber. Hoje, 1,5 é o adequado, é 1,3, é 1,6, então esse é um estudo. Atualmente, no cenário que nós vivemos, nós conseguimos manter o 1,5 como uma média para a composição da nossa LAP. Foi duro, hein? Só para ilustrar, pessoal, uma questão que não é coadjur, né, mas que nós já levamos para o Conselho Federal de forma informal, é justamente essa questão da atuação do advogado em mais de uma seccional. Nós somos uma empresa pública federal, temos uma atuação em nível nacional, cada vez mais com o trabalho à distância, com o processo eletrônico, está surgindo a necessidade do advogado atuar em processos de locais distintos, e temos o problema da inscrição. Né? É inviável, na verdade, a gente começar a ter 10, 15, 20 inscrições com impacto em custo de anuidade. Né? A OAB tem que começar a repensar isso aí, isso, o Conselho Federal da OAB. Existe uma questão muito delicada aí, que é a receita de cada seccional. Né? Isso é uma questão que é vista com muita reserva, muito cuidado, mas acho que a OAB tem que começar a trabalhar essa questão. Nós temos uma
uma habilitação para exercer a advocacia em todo o território nacional, né? E essa questão da atuação em processos disseccionais distintas, né, vai ter que começar a ser revista, né? E principalmente em razão do processo eletrônico. Só dar essa observação para vocês, que isso é uma demanda que a gente já está colocando para o Conselho Federal. Tá? Tem muita resistência, né? Tem seccionais ricas, seccionais bem menos aquinhoadas aí com valores, né? E essa distribuição é o ponto nevrálgico, né? Bom, vamos adiante a questões com a DIJUR. Sistemas auxiliares de trabalho para o jurídico da Caixa, né? O pessoal comentou também a necessidade de ter um estudo, uma estratégia, uma CTN, talvez, sobre esses sistemas do jurídico da Caixa, né? Gostaria que fosse falado um pouquinho sobre isso, né? Uma automação, uma otimização. Perfeito. Esse tema ele acaba sendo recorrente, porque em alguns dos nossos sistemas, né, hoje com o portal jurídico do jeito que ele está desenhado, e esse é um sistema que a gente tem integralmente feito dentro da DIJUR, né? Ele é um sistema que hoje a gente consegue botar, lógico, todo o Congresso sempre volta, tem que unificar o DAP. E a unificação desses sistemas ele é algo que não passa só pela vontade da DIJUR em realizar. Então, assim, a gente já tem o interesse, eu já falei isso em outra oportunidade, no ano passado eu repeti novamente, de que a gente tenha um sistema único para que seja feito, para que o advogado, o estagiário, o técnico bancário possa trabalhar de maneira unificada. Então, isso é o nosso interesse. Ganha um contorno um pouco mais difícil quando a gente tem uma restrição administrativa na implementação de algumas soluções tecnológicas. Então, por exemplo, hoje o SIJUR e o SIDAP são dois sistemas corporativos. Ou seja, a Caixa reconhece eles como sistemas da Caixa, dá a sua manutenção de maneira, digamos assim, reconhecida, né? A gente abre chamados, então a manutenção num sistema desse porte como o SIJUR, como o SIDAP, ele é até um pouco mais demorado por conta da burocracia que envolve a manutenção num sistema corporativo, enquanto uma outra solução mais unificada, nós teríamos duas saídas, né? Uma seria o desenvolvimento através de uma fábrica de software, e aí a gente teve a experiência do SIJUR Web, né, que foi uma experiência. Eu entrei na Caixa em 2005, o SIJUR Web já estava em desenvolvimento. Eu assumi a Suaju em 2013, o Grecos entrou na Gerid em 2013 também. Em 2015, né, Grecos? A gente chegou à conclusão da inviabilidade de prosseguimento do SIJUR Web. Não porque ele não tenha sido um bom sistema, não, mas, na verdade, por conta da evolução que ocorreu e o SIJUR Web não acompanhou aquela evolução. Então, a gente tem uma visão de que talvez a produção por fábrica de software não seja a melhor solução, né? Mas isso também significa dizer que para que eu possa fazer um novo sistema de maneira departamental, eu preciso ter um apoio da tecnologia da Caixa. Então, isso é importante. Com relação à CTN, a gente tem feito algumas CTNs voltadas para a área de tecnologia, para a parte de sistemas, né? E tem gerado bons frutos. Naturalmente, Álvaro, se houver o interesse de alguém da associação, algum advogado participar, me recordo, boleto único, por exemplo, nós tivemos a participação do Aquilino. Está ele? Não. Então, nós tivemos a participação ativa do Aquilino, né? Ele foi lá, ainda que não tenha sido a solução que ele apresentou, mas foi a inovação que ele trouxe. Então, assim, a DIJUR está aberta a contribuições,
né? Se entendemos talvez não uma CTN, mas algum trabalho em conjunto onde a gente possa avançar nessa questão sistêmica, naturalmente a DIJU está aberta, tal como foi feito com o boleto único. O boleto único, e me recordo ainda que sempre foi, né, um pleito dos advogados, mas foi levado à DIJU por vocês. Então, eu me lembro bem dessa reunião, você levou o Aquilino lá, o Aquilino falou a ideia dele de boleto único e, a partir dali, iniciou um desenvolvimento, o Griecos ainda estava na Geride. Né? Se não me falha a memória, foi exatamente assim. Então, é essa linha que talvez, se por um lado, né, não necessite de uma CTN formal, ou às vezes até possa carecer de uma CTN normal, se houver interesse, olha... Poxa, seria interessante, de repente, colocar o advogado tal, por conta da expertise ou da experiência dele, numa CTN que vai tratar de soluções tecnológicas, e isso a Geride tem feito. Nossa próxima prioridade, como eu falei, é a questão de terceirização de atividades administrativas, mas se isso for muito importante, realmente, do jeito que eu imagino que seja, a gente está disposto a abrir a agenda nessa linha, e aí, se houver a necessidade de montar uma comissão temática, trazendo outros colegas com outras expertises, a gente leva lá para a matriz e faz uma semana, ou de CTN, ou de grupo de trabalho, alguma coisa nessa linha. Agora, com relação aos sistemas, naturalmente, houve um avanço muito grande. Hoje, os sistemas estão, em boa parte, voltados para correções, para manutenção corretiva, nos sistemas que nós temos. Algumas manutenções evolutivas nós também temos no sistema de custas, por conta de alvarás, etc. e tal. Nós tivemos agora, isso é até interessante falar, porque, como eu disse um pouquinho antes, a DIJU talvez seja uma das áreas que tenha maior controle sobre as suas atividades. E a gente chegou a uma conclusão há um tempo atrás que a nossa forma de trabalho com dinheiro da Caixa era muito frágil. Então, todo mundo aqui sabe, para pagar uma condenação, bastava preencher uma DLE, mandar para a agência paga. Aí eu pergunto aqui, se a agência preencher uma DLE, pode ter alguém lá que seja bastante esperto, e resolver pagar uma condenação fraudulenta, alguém aqui pega isso 1, 2 dias depois? Ninguém pega. Então, a gente fez uma produção sistêmica lá, aonde todo dia a gente consegue saber tudo que foi pago em evento contábil do jurídico. Qualquer condenação que utilize evento contábil do jurídico, no dia seguinte a gente sabe que foi pago. Então, esse foi o primeiro avanço. Hoje, se alguém pagar uma DLE em qualquer agência bancária do país, no dia seguinte, de manhã, eu sei que aquela DLE foi paga e eu bato com o SIJUR. Se eu não tiver tido um pedido de custas do advogado, ele acende a luz vermelha, o que houve? Esse foi o primeiro avanço que nós fizemos. Isso ainda no ano passado. Esse ano, nós já conseguimos fechar os eventos contábeis do jurídico. Vale dizer, nenhuma agência consegue pagar nenhum evento contábil do jurídico por DLE, salvo se essa DLE tivesse sido emitida no meu portal jurídico. Ou seja, quando chega uma DLE na agência e ele vai pagar, o sistema da agência vai no portal jurídico, foi emitida pelo jurídico? Foi, paga. Não foi emitido pelo jurídico? Opa, bloqueia. Isso é uma outra forma de evitar fraude. Talvez, para o advogado, mas foi uma evolução que não tenha facilitado a vida do advogado, mas foi uma evolução que demandou trabalho da DIJU e foi uma evolução que, para a Caixa, é muito importante, porque é uma forma de evitar uma perda operacional que a gente poderia ter pela fragilidade do pagamento de DLE. Então, esses são exemplos que a gente traz de como a nossa atuação no âmbito tecnológico, ainda que não tenha ocorrido um avanço, talvez, no sistema que o advogado usa lá no ponto a ponto, lá no final, mas de avanço tecnológico de extrema importância para a Caixa Econômica. E nesse item, justamente, né, de avanço tecnológico e tal, a gente tratou muito, nos últimos tempos, justamente do boleto único, né? A associação realmente demandou várias vezes, essa é quase um mantra, né, a questão do boleto único, de pagamento do crédito judicializado, e o cerne principal da questão era esse: a empresa tem que ter uma ferramenta rápida, ágil, né, para aquele devedor que deseja pagar um crédito que está em juízo.
E isso tem um reflexo positivo para nós na questão da arrecadação de honorários, mas o primeiro ganho, o ganho direto é da própria empresa, para melhorar a sua recuperação de crédito, né? E daí essa parceria, né? E esse assunto saiu da teoria, já existe, né? Está aí o boleto ainda, mas a gente tem alguns probleminhas ainda na utilização do boleto, né? Isso até acho que é um assunto que também seria importante aqui destacar. Algumas travas, né, do boleto, né? Eu sei que algumas travas estão além da área jurídica, mas eu acredito que o boleto ainda é subutilizado, né? O nosso boleto único deveria ser a forma mais eficaz e mais utilizada de pagamento de todos os créditos que estão judicializados. Dessas travas também, lembrando a questão de pessoa jurídica, questão de valor, a questão também de honorários diversos de 5%. O boleto ele tem que ser um pouco melhorado, acredito eu, para que seja melhorada a sua utilização, né, para que seja melhor divulgado para a rede, inclusive, essa ferramenta, né, e queria que fosse abordado um pouquinho sobre isso. Maravilha. O boleto único ele entrou em produção no início do ano passado, salvo engano, março do ano passado, por ali, fevereiro ou março do ano passado, né? E aí, como eu já falei, né, após um período de desenvolvimento. Naturalmente, todo um sistema, principalmente com esse porte, a gente precisa de um caminho um pouco mais lento para que a gente possa avançar. Então, nós já avançamos muito. Tem a questão, realmente, que dependo, para o boleto único, de uma interação de sistemas. Então, se de um lado está o nosso Sijur, de outro está o SIGA, lá na área da Surec, né, agora Sugad. Então, esse é um problema que a gente vem tentando superar, então, com várias reuniões, desenvolve e volta. Só para vocês terem uma ideia, Álvaro, desde o início do boleto único, nós já pagamos aproximadamente 3.030 boletos, tá? Desde o início do processo, o que gera uma velocidade operacional, tira trabalho da nossa comissão de honorários, né, e tem valores. Então, assim, desde lá para cá, nós já recolhemos 4.657.000 de honorários só em boleto único, né, nesse um ano. E aí, naturalmente, as travas, muitas delas são travas justamente para evitar que haja ou um retrabalho ou um prejuízo até mesmo para o próprio advogado, né? Então, honorários diferentes de 5%, foi pedido da própria Advocef nessa linha, para a gente falar, olha, se o juiz fixou 10%, lança lá uma fase honorário diferente de 5% e coloca, acho que o valor sem o percentual, só o numérico, né, no campo observação. Então, esse é um ponto que a gente ainda tem que trabalhar com a área de desenvolvimento deles. Para a gente é fácil. A gente cria uma fase, a área deles tem que aprender a tratar isso. Entendeu? Então, esse é um ponto que está sendo tratado com a área deles. Questão de pessoa jurídica, questão de trava por valor. Então, ajuizamentos acima de 200 mil, é prudente que o advogado analise para verificar, até por conta das travas jurídicas, né? Se tem penhora, se não tem. Então, essas travas, e aí, Álvaro, a gente está aberto a discutir com a associação até as travas aquelas que mais interessam a associação, a gente está aberto a discutir se elas efetivamente são necessárias, se elas podem ser superadas ou não. Por exemplo, honorários acima de 5%, naturalmente, até pela previsão normativa, houve a necessidade de travamento justamente por conta da possibilidade, e não raro, o juiz no despacho inicial já fixa honorários ali em 10%, e a partir dali eu já teria que ter uma incidência talvez um pouco maior, né? Então, esse tipo de trava, a gente tem possibilidade de mexer. Agora, de qualquer sorte, essa, por exemplo, dos honorários diversos de 5%, a gente já está trabalhando com a área para implementar isso sistemicamente. Então, esse é um trabalho que já está sendo feito lá com o nosso time e o time da Sugad. Tá bom, só para então deixar claro, essa questão da possibilidade de emitir o boleto com honorários diversos, 5%, depende também de uma interface com a tecnologia da área de crédito. Com a Sugad, Sugad. Justamente porque são eles que... Veja, todas as críticas feitas no sistema de lá. Né? Ainda que a gente tenha um desenvolvimento compartilhado, mas a crítica é feita no sistema deles. Então, já que é o sistema deles que emite. A interface com o usuário é do sistema deles.
Então, a gente vem trabalhando nessa linha, e aí entra também naquela da gente convencer eles de que a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é do nosso advogado aqui. Na hora que ele lança honorários diferentes de 5%, ele lançar lá 5, 7, 10. Então, essa é uma responsabilidade nossa. Então, a gente convence, olha, fica tranquilo, pode emitir da forma como a gente está colocando aqui, que em achando essa fase, o que vai estar ali no campo observação são os honorários que você tem que cobrar. Né? E aí, naturalmente, a gente tem a responsabilidade do nosso advogado de que vai lançar adequadamente aquilo que foi fixado no título judicial. Também só mais um detalhe que eu acho interessante abordar também, que envolve um pouco mais até o contencioso, é a questão dos honorários em recuperação judicial. Né? Até onde já me passaram, né, não houve divergência, né, dos colegas da DIUR com relação à incidência, né, dos honorários em recuperação, em processo de recuperação judicial, havendo a matéria sendo controvertida, né, em juízo, quanto ao valor do crédito, a natureza do crédito e a atuação dos advogados do quadro, né, mas me parece que falta uma orientação ainda mais clara para as áreas. Né, porque quando a empresa prepara a sua proposta, né, de pagamento, que vai ser geralmente objeto de uma assembleia de credores, esse custo interno ele tem que ser considerado já de antemão, para que depois não se caia naquele impasse de ter que decidir de onde é que vai sair o valor. Então, quando a empresa elabora a sua proposta de pagamento, esse custo já tem que ter considerado. Então, a área que monta as propostas tem que estar informada, né, acredito eu, pela área jurídica, né, de que existe esse fator a ser levado em consideração também. Até onde eu sei, já houve uma deliberação do colegiado da DIJUR, né, alinhada com a posição da associação na questão da incidência, porém acho que ainda falta uma transmissão dessa informação, principalmente para duas áreas, salvo engano, que são as responsáveis por elaborar essas propostas de pagamento. E até o ideal ainda seria até que fosse normatizado, talvez de forma mais detalhada, essa rotina de recolhimento e repasse específico dos honorários de recuperação judicial no MNE 061. Bom, como você disse, né, essa questão foi tratada no contencioso e foi submetida ao colegiado da DIJUR, foi aprovado, bem alinhado com aquilo que foi sugerido aqui pela Advocef, né? Portanto, incidem os honorários. Agora, eu não sei se eu entendi bem a sua colocação, Álvaro, porque é o seguinte, nós não temos hoje que atende, assim, não existe uma área específica para tratar de recuperação judicial ainda na Caixa, né? Nós temos uma diretoria, né, a diretoria mais recente, que é a DEREM, que trata das grandes recuperações, né? Por acaso fica até no meu andar. Ali, nós ficamos no mesmo andar, estamos sempre em muito contato, para as grandes. E as pequenas são tratadas ainda, né, as pequenas ou as não grandes são tratadas, né, na centralizadora que fica em Campinas. Né. Neste exato momento, a gente está num ponto, talvez, de decisão para uma melhor estruturação dessa área, já que recuperação judicial é um cenário de crescimento que vocês têm observado aí, para quem trabalha nas coordenadorias de recuperação de crédito, tem visto que tem aumentado consideravelmente, né? Especialmente no último ano. Bom, portanto, assim, vamos compartilhar esse alerta, né? Eu acho, porque quando a área formula a sua proposta, ou quando ela analisa a proposta que foi apresentada pela empresa, isso vai do jurídico para que ela analise, né? E o retorno dela vai para a unidade jurídica também. Então, assim, fiquemos todos alertas para destacar quando a área, por acaso, não perceber ou não fizer inserir os honorários ali na sua conta, né, para que ela seja apresentada para o juízo de forma adequada, porque, como nós falamos, incidem honorários. E não seria interessante, de repente, uma CI, algo da área jurídica para a área de crédito, para a própria DEREM, tornando isso mais expresso, claro, porque alguns comunicados que eu recebo de alguns associados, advogados, né, é de que a área às vezes não tem conhecimento dessa parcela quando elabora o valor possível de receber, né, da empresa que está em recuperação judicial.
um comunicado da matriz, das áreas da matriz de uma para outra, acho que talvez deixasse mais claro, né, lá, porque às vezes lá em determinada filial, os advogados me reportam que a área de crédito não sabia que ao montar a sua proposta de pagamento tinha também esse custo, né? E isso tem que ser pensado previamente, né? Depois que é apresentado para o credor e a empresa não tem margem para tirar os 5%, acaba gerando o impasse. Por isso a ideia de, se não alteração do MN, pelo menos uma CI, CE, um comunicado das áreas da matriz. Tá bom. Tá bom? Bom, pessoal, acho que a gente já podia começar a passar para as perguntas da plateia, né? Eu só vou pedir que a gente vá se organizando numa ordem, né? O pessoal vá levantando o braço, nós vamos ter que começar a passar o microfone, né? De preferência... Nós vamos passar um microfone até para não dar colidência de mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo, né? Vamos começar então com a colega que já pediu a palavra, a doutora Linéia, que levantou o braço, depois o doutor Alfredo. Alô, bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Faustino, doutor Griecos. Eu sou Linéia do Jurídico de Salvador, sou representante... Acho que está sem volume, não sei. Está todo mundo ouvindo? Agora sim. Eu trago o questionamento do colega de Salvador relativamente à substituição dos gerentes, né? Como ontem passou aqui, doutor Paulo se aposentou e a gente já estava tendo um desgaste muito grande, né? Pelo menos nos últimos 5 anos, com relação ao clima organizacional do Jurídico de Salvador, e nesse momento, né, contingência da área jurídica, quanto à substituição. Então, assim, é um anseio dos advogados de Salvador saber se haverá PSI, quando será feita esse PSI e que providências a DIJUR vai adotar durante esse período, né, até haver a substituição definitiva, né, do gerente de Salvador. Era só isso. Boa pergunta, Liné. Obrigado. Não só para o Jurídico Salvador, né, nós estamos com 5 unidades jurídicas hoje com gerentes substitutos, interinos. E nós vamos abrir um PSI agora. Até, se já passou no colegiado da DIJUR, perguntei para o Léo aqui. Eu achei até que já tivesse sido publicado essa semana, mas está no prelo para publicação. Vai ser aberto um PSI de âmbito... um PSI para essas 5 vagas, mas no momento da inscrição a pessoa pode definir para qual unidade ela tem interesse, qual ou quais unidades ela tem interesse, aí vai participar especificamente para esse PSI. A gente estimula a participação de todos vocês, né, de todos os advogados da Caixa. Quem tiver interesse em seguir uma carreira gerencial, é importante que se apresente, que se mostre, que nos ajude a conhecer as suas competências. Lembrando também que os bancos, né, independente da pessoa ser selecionada, né, todo final de PSI forma-se um banco. E esse banco também pode ser utilizado para coordenador jurídico, eventualmente, como já foi feito no passado, né? Pedro Jorge é um exemplo desse. Pedro Jorge participou de um primeiro PSI para gerente, ficou no banco, aí pintou uma vaga de coordenador, foi convidado e depois se tornou gerente daqui do jurídico de Maceió. Portanto, assim, e aí não só para vocês aqui presentes, né, pedimos que leve a mensagem para os colegas das unidades, para os seus gestores. O PSI vai ser aberto e serão escolhidos aqueles que tiverem, que apresentarem as melhores competências nesse processo. Tá? Mas isso já está decidido e vai acontecer agora. Tá? Então, Linéia, nessa linha aqui que o Griecos falou, a gente está com a ideia
de que não só o PSI de gerentes seja dessa forma, de maneira nacional, ainda que nesse PSI próximo a gente consiga, a gente peça que os candidatos digam, olha, eu quero ir só para Salvador, eu quero Salvador e Rio, eu quero, não importa, a gente também tem a ideia de fazer um PSI unificado para coordenadores, né, porque hoje nós temos algumas vagas, salvo engano, são mais 7 vagas de coordenadores jurídicos, justamente porque outros colegas ascenderam. Então, a gente pretende também fazer um grande PSI de coordenadores para que a gente possa suprir essas vagas, né? Nós vamos ter vagas em vários lugares, né? Nós já temos em Fortaleza, nós temos algumas, acho que Fortaleza a gente acabou de prover também com o banco de gerentes, mas nós temos Vitória, Porto Alegre, Brasília, nós vamos ter algumas outras unidades. Rio, o Elton, mas o Elton não era coordenador, não. E, naturalmente, se algum outro coordenador for selecionado como gerente, a gente vai ter outras vagas de coordenadores. Aí, Linéia, só por conta da questão do clima organizacional, a gente não está alheio a essa questão em nenhuma das unidades, né? Ontem eu estava conversando com a Hélida justamente sobre isso, né? Talvez como a chegada de um novo gerente dê um gás, e aí, naturalmente, né, o Paulo Ritt tem vários méritos, não tenho dúvida disso, mas a gente sabe que a chegada de um novo gestor cria uma nova situação na unidade jurídica, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem muito grande. Hoje, até por uma questão de posicionamento nosso lá da Dijuro, hoje quem está exercendo a gerência do jurídico é o Dr. Thomas, né, um profissional excelente, o jurídico dele tem um posicionamento muito bom dentro dos nossos resultados. Então, eu acho que é bastante importante até para que ele traga uma outra visão de uma outra unidade dentro do jurídico de Salvador. Então, esse é um caminho que a gente está acompanhando bem de perto. Então, hoje são 5 unidades. As 5 unidades que nós temos em aberto são unidades grandes. São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. Então, são unidades que a gente tem que ter muita cautela na seleção do melhor candidato. Então, uma das questões é exatamente essa, doutor Faustino. O doutor Thomas informou que ele vai ficar apenas por um mês. Nós não temos nenhuma, vamos dizer assim, uma segurança, uma estabilidade para enfrentar esse momento difícil, né? A gente vem há alguns anos já com esse desgaste, com um clima organizacional péssimo, e as coisas estão ficando mais difíceis com a saída de outros advogados, com a perda de estagiários, e a gente está passando por esse momento tão difícil sem um gerente e sem uma informação concreta de que forma essa transição vai se proceder. Doutor Thomas vai permanecer até chegar o gerente novo, doutor Miron vai ficar na substituição até o final do PSI. Então, a gente queria ter, pelo menos, uma segurança em relação a esse processo. De que forma essa transição vai ser feita para que as coisas começassem a se estabilizar, né, de alguma forma. Uhum. Nessa linha. O Thomas, ele realmente não deve ficar mais do que um mês. Né? A nossa ideia é de que ele fosse ao jurídico até fazer um diagnóstico de como está a unidade, e não precisamos mentir para ninguém de nenhuma das unidades. Então, assim como a gente fez em outras unidades, a gente manda um gerente com outra visão, e não que esse diagnóstico seja, olha, não é isso, mas eu diria, não é nem um diagnóstico, é uma outra visão sobre aquela unidade. Tá? Então, ele realmente, nosso planejamento é de que ele ficasse um mês, com o retorno depois do Dr. Miron à gerência, até que a gente conclua o PSI. Foi aquilo que eu falei, né? O último PSI, a gente levou um pouco mais de tempo, a gente chama um dificultador maior, porque no PSI anterior, a gente queria que os gerentes rodassem, saíssem das suas unidades. Nós temos aqui o Luiz Arthur, que está lá em Porto Velho, apesar de ser de Fortaleza. Nós temos a Elisa, que está em Teresina, apesar de ser de Belém. Enfim, nós queríamos gerentes que trouxessem novas visões sobre as unidades jurídicas.
Então, para isso, a gente realmente tem um tempo um pouquinho maior, porque a gente é muito duro escolher. Só para você ter uma ideia, no último PSI, nós entrevistamos 32 colegas. E vejam, para se candidatar a gerente jurídico, ele não precisa ser coordenador jurídico. Ele pode ser advogado. Nós não escolhemos nenhum advogado para gerente jurídico, mas escolhemos vários advogados para coordenador depois. Então, vejam, a gente precisa ter uma cautela maior nessa entrevista, a gente precisa conhecer os colegas, a gente precisa saber. E, na hora de montar aquele mapa, a gente olha e fala assim, por que a Elisa vai melhor, no nosso sentir, em Teresina e não em Aracaju? Então, e é uma discussão longa. Eu, Grieco, Jailton, Fred, Alcefredo, todo mundo olhando e falando, não, mas... porque são pessoas que, às vezes, eu não conheço tanto, o Grieco conhece mais. Então, a gente tem essa preocupação muito, muito grande. A gente não está esquecendo de Salvador, não. O que eu coloco, e é um momento que exige, é só um pouquinho mais de paciência nessa linha para a gente conseguir estabilizar tudo. Tá? Antes de passar a próxima pergunta, até para encaixar um pouco no que a Liné falou, do desafogo desses colegas que estão realmente sendo consumidos pelo excesso de trabalho pontual, seja pela saída de outros, a questão da terceirização, eu gostaria que fosse falado um pouquinho aqui pelo Faustino ou Greco, um modelo de terceirização, né, licitação, credenciamento, eventual contratação emergencial, em razão de alguns jurídicos terem passado por esse problema, né, de ficar um período sem terceirização, tendo que absorver um volume muito grande de processos, né? Ou seja, numa situação que já está difícil, isso pode ser o caos. Bom, a Caixa funcionava, o jurídico funcionava já há muitos anos com o sistema do credenciamento e, recentemente, né, acho que cerca de pouco mais de um ano atrás, né, o Banco do Brasil sofreu uma pesada condenação pelo TCU por utilizar um modelo de credenciamento para terceirização de atividade jurídica, né? Então, assim, atentos a isso, aí nós começamos a estudar e com a participação dos jurídicos, né, especialmente das unidades consultivas, um novo modelo que pudesse atender tanto às nossas necessidades quanto aos parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União. E aí fomos para o sistema de concorrência, licitação propriamente dita, e lançamos editais. Foi uma novidade no mercado, né? Surgiram diversas impugnações, era um modelo novo, a gente já esperava e estávamos conduzindo esse processo. Até que publica a Lei 13.000, né, com o novo Estatuto das Empresas Públicas, 13.303, perdão, e a Caixa, né, de forma, vou dizer pioneira, porque nós somos segundo, né? O primeiro foi o BNDES, né? Pois é, né? Você diz isso em sua defesa. Mas aí, nós já fizemos o nosso regulamento, que era uma previsão da lei, né? Se a empresa pública tivesse o teu regulamento, poderia funcionar dessa forma. Então, assim, também é um novo modelo, um novo contexto que nos permite criar um modelo que eu acho que seria o ideal para a unidade jurídica, né? Ele é um híbrido entre a concorrência e o credenciamento. Nós temos fragilidade nos dois, né? A concorrência, nós temos questionamento na OAB, questão da precificação, os grandes escritórios não participarem, né? No credenciamento você tinha necessidade de um critério de equidade e aí o jurídico ficava amarrado caso quisesse optar por o melhor serviço do escritório A ou o melhor serviço para o escritório B. Então você tinha que fazer essa divisão equitativa dos processos. Então, assim, são muitas as questões. Então, portanto, Álvaro, foi um novo modelo, gerou questionamento, com a concomitância e a chegada da Lei 303 e da publicação do nosso regulamento, né? Então nós optamos por quê? Já que seria apenas esse ano para equacionar os contratos que já estavam vencidos, a gente retornou para o modelo do credenciamento,
para fazer por esse ano, que assim, que aí já estava no fluxo de trabalho, né? A nossa área de contratação já conhecia, os jurídicos já conheciam, eram processos consolidados, então a gente vai seguir com esse credenciamento até o final desse ano, e a gente espera que antes disso já tenha publicado um edital para vigia a partir de 2018, já sob a égide da Lei 13.303, esperando que esse modelo seja mais eficiente. E só para complementar, havendo necessidade de alguma contratação emergencial e algum jurídico que esteja sem terceirização ou em processo, porque a gente sabe que esse processo de licitação da terceirização, às vezes ele fica um pouco truncado por medidas judiciais, existe a previsão da Jura autorizar contratações emergenciais? Na verdade, a gente já houve 2 jurídicos em que nós autorizamos essa contratação, né? Então, Curitiba e BH justificaram nessa linha, trouxeram os elementos e a gente autorizou que prosseguisse. E foi feito. Então, é mais ou menos nessa linha a gente tem autorizado. Eu acho que agora, com o retorno do credenciamento, a gente vai imprimir maior agilidade agora e esse problema vai acabar sendo superado. Bom dia. Alfredo, Goiânia. 2 perguntas, Grecos e Faustino. A primeira em relação aos estagiários, a redução dos estagiários. Tenciona-se lá no jurídico, Goiás, que os estagiários têm que cobrir a falta dos escriturários, técnicos bancários, no apoio. Embora sejam atividades que estejam dentro do contrato do estagiário, mas que estavam sendo desenvolvidas pelos empregados anteriores, ou mesmo por prestadores que foram cortados, né? Hoje nós temos pessoas que não fazem mais trabalho externo, pelo menos só tínhamos mais de um, agora só tem um que vai fazer carga de processo para a gente na Justiça Federal. Então, isso a gente está percebendo o seguinte, vai nos prejudicar. No apoio, para você ter uma ideia, temos um estagiário para cada 2 advogados. E eu estou no consultivo. Aí eu fico indagando aqui, dentro dessa política da Caixa. Como que nós vamos participar do negócio, né? Inserir dentro da formatação dos negócios da Caixa, se nós vamos agora ter um aumento de demanda substancial em função de que nós vamos trabalhar com um estagiário para cada 2 advogados. Então, realmente, é uma coisa lamentável. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês estão pensando, inclusive foi mencionado no início aqui, que vão se fazer terceirização de atividades do apoio. Eu achei uma solução muito interessante essa aí. Quando isso poderá ocorrer? Porque a ameaça é grave em relação à redução dos estagiários nas atividades que realmente nos interessam, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mais direcionado ao Grecos, né? Em relação ao fim do controle do ponto, do CIPOM, para nós que entramos com notificação contra a Caixa, notificação de jornada. Por que eu digo isso? No congresso passado, lá em Juiz de Fora, nós conseguimos algum avanço com a DIJUR, qual seja, de retirar a rigidez do ponto. Isso já foi uma conquista para nós. Agora eu acho que nós podemos acabar com isso de vez. Por quê? A diretoria fez, vocês sabem, fez uma apuração preliminar para se apurar se houve jornada extraordinária nos últimos 5 anos. O processo foi arquivado. Constatou que não houve nenhum descontrole em relação a isso. Então, se o processo foi arquivado, se o processo foi instaurado justamente para averiguar a eventual responsabilidade do advogado ou do gestor em se fazer hora extra, isso não existe mais. Então, eu indago por que ainda continuamos com essa restrição do ponto, da necessidade de bater ponto todos os dias. Eu acredito que isso não calha bem com a nossa realidade, onde nós precisamos de
maior flexibilidade possível para nós atendermos as demandas da Caixa. Então, gostaria que vocês refletissem sobre essas duas questões. Bem, Alfredo, na verdade, com relação aos estagiários, a gestão, foi aquilo que eu até posicionei um pouquinho antes. A gente disponibiliza o número de estagiários por unidade, não em razão da LAP de 1,5 por advogado. Tá? A gente tem uma análise quanto ao dimensionamento. Então, esse 1,5 é para que a gente constitua um banco de jur. A partir dali, a gente faz uma distribuição que é essa que hoje está nos jurídicos. Agora, a forma como o gerente acaba distribuindo os estagiários internamente, óbvio, salvo uma discrepância muito grande, a gente não tende a interferir. Né? Então, só para você ter uma ideia, você disse que está no consultivo com um advogado com um estagiário para cada 2 advogados. Eu sou do jurídico do Rio de Janeiro, quando eu saí de lá. Lá é um estagiário para 14 advogados do consultivo. Só por um motivo muito simples. Ainda que você tenha uma... E isso nunca, no meu sentir, gerou um descompasso no atendimento do consultivo. Até porque o consultivo, principalmente no consultivo, ainda que você tenha demandas que você possa transferir ao estagiário, a maior parte dessas demandas exigem um olhar mais atento, sim, do advogado. Né? Então, lógico, e aí é modelo que cada unidade vem adotando. Tá? Eu já vi também outras unidades que têm mais estagiários por advogado. Lá na GEAJU, são poucos estagiários de direito pro consultivo na GEAJU, porque eu trato de demandas mais estratégicas. Então, não é prudente que eu tenha o estagiário minutando nota jurídica para o advogado. Agora, nada obsta que eu tenha um estagiário que vai fazer a pesquisa de jurisprudência, uma pesquisa de doutrina, para falar, olha, está aqui, eu encontrei sobre esse tema que o senhor vai escrever, tem aqui esse material que eu já consegui garimpar aqui ou na internet ou na biblioteca. Então, assim, com relação aos estagiários, a gente trabalhou de maneira muito forte para que a gente mantivesse essa proporção. Agora, a distribuição interna, a gente não interfere naquilo que o gerente jurídico decide como distribuir o estagiário. Até porque, em algumas unidades, como eu falei, por exemplo, em Porto Alegre, os processos são, salvo engano, 100% digitais. Então, aquilo que eu falei anteriormente, do estagiário ter que ir à Justiça Federal ou à Justiça do Trabalho, diminui muito. Então, se o gerente local decidir que vai alocar mais estagiários para algum outro tipo de processo interno, seja o consultivo, seja alguma outra atividade, a gente não tende a interferir. Ok? Oi, Alfredo. Bom, como você bem disse, nós já discutimos essa questão no Congresso de Juiz de Fora, né, do ano passado. Além disso, nós dois já conversamos pessoalmente lá em Goiânia sobre esse assunto. Né? E aí, como vocês sabem, em se tratando de caso concreto, a gente não se manifesta. Né? Seja protesto, seja ação judicial, o processo está em tramitação. Né? Então, assim como nós nos manifestamos em Juiz de Fora, eu renovo o posicionamento aqui em tese, né, no sentido de que, quando há questionamento de jornada, né, é importante, o que é absolutamente lícito, franqueado, é constitucional, o direito de qualquer pessoa questionar qualquer ponto da sua relação de trabalho. O outro lado da moeda é a empresa tomar as medidas necessárias para a preservação do seu direito, né, para a consolidação daquilo que ela entende como correto. Em questão de jornada, todos aqui nesse público de advogados, questão de jornada se resolve se liquida, melhor dizendo, se liquida a partir de elementos fáticos. Né? Só com elementos fáticos que se liquida o percentual da jornada, o que está certo, o que não está errado. Para que se liquide um questionamento sobre jornada, é importante que a jornada seja preservada.
né? E, portanto, e ademais, né, como uníssono na jurisprudência da Justiça do Trabalho, na doutrina, inclusive, o ponto é garantia de saúde e de segurança para o trabalhador. Se há o questionamento quanto à jornada, o ponto é a melhor estratégia para poder garantir a saúde, a segurança das relações e, no nosso caso, em última análise, nós estamos falando de preservação do interesse público. Então, portanto, seja um lado ou seja o outro que tenha razão nessa discussão, é importante que, numa questão de transparência, que os elementos fáticos estejam plenamente demonstrados para que todos nós possamos andar de cabeça erguida e justificar as decisões ou as opções que foram tomadas com base em elementos concretos consolidados a partir de um registro correto e transparente dos acontecimentos. Isso falando em tese, falando para todos os casos. Próxima pergunta. Vamos só, se me permite o colega aí, nós vamos ter uma questão até inédita, mas acho que é bem interessante. Tem vários colegas que estão assistindo ao vivo, de diversos locais. Um deles até foi referido aqui, que foi o Dr. Aquilino. Ele está assistindo ao vivo e resolveu fazer uma pergunta, mandou pelo WhatsApp. Pelo precedente, aí a gente vai só pedir aguardar um pouquinho para passar a pergunta dele. Acho interessante essa nova forma de congresso, né? Não só as pessoas assistirem ao vivo, como poderem, inclusive, intervir ao vivo, né? Fazer perguntas à distância ao vivo para aqueles que estão na mesa em determinada exposição ou palestra. Então, vou só passar para o Magdiel, que recebeu a pergunta no celular do Dr. Aquilino. Senhores, o Aquilino aqui passou uma questão para o Faustino e para o Griegos. Ele é quase um livro aqui, mas eu vou tentar resumir. Acerca do clima organizacional, o Aquilino é bem atuante, ele traz umas coisas interessantes. E condições de trabalho. Vou desconsiderar a reposição de quadros. Ele fala aqui, ele já começa a questão assim: quais as providências que a Geride de Ju tem para a modernização dos jurídicos, em continuidade à questão do Alfredo de Goiânia? Como excesso de demandas e baixa automação, não temos condições de acompanhar publicações durante deslocamentos externos, viagens e audiências. VPN é paliativo limitado. Que providências estão sendo tomadas para dotar o corpo jurídico de ferramentas atuais, unificadas para trabalhar e que permitam identificar tendências de efeitos massivos potencialmente danosos, com geolocalização, dentro mais ou menos daquilo que Faustino falou aqui. Prover soluções integradas que acabem com a redundância e anacronismo SIJU-CIDAP, portal. Este último, apesar do esforço pessoal de um grupo, mostra-se insuficiente para responder aos desafios atuais e futuros. Ele finaliza aqui: atuação e posicionamento institucional junto a tribunais para integrar sistema de processos eletrônicos e evitando o trabalho descomunal que se torna um peticionamento eletrônico. Acho que já tem sistema, né, do PJE com o portal, da petição já ser unificada, quando se inclui um vai para outro. Porque não se busca atuação institucional para uniformizar isso. Vejamos, o bloqueio de internet como exemplo, que ficamos à mercê de acaso, porque nem informações recebidas e cada um correu atrás para minimizar. Foi aquele sistema que teve aqui agora há pouco, né, da problema da internet, e alguns jurídicos realmente se viram em situações um pouco refém desse sistema. Mas é basicamente isso aqui que ele fez, esses questionamentos. Bem, uma saudação especial então a eu, Aquilino, né, que está nos assistindo à distância. Eu acho que boa parte desses questionamentos eu acredito que tenha abordado na fala inicial, né? Salvo a questão da integração com os tribunais. Nós começamos muito fortemente a fazer a integração com os tribunais, principalmente quando do PJE nós tivemos equipes alocadas dentro do TST para auxiliar no desenvolvimento do PJE nessa linha de melhorar a nossa integração. Não deu tão certo para efeito do jurídico, deu muito certo para efeito das contas, né, que atendem à Justiça do Trabalho, mas para o jurídico a gente não conseguiu avançar tanto. Até porque uma coisa que a gente imaginava que funcionava de uma forma, depois a gente identificou que funcionava de outra. Então, por exemplo, o TST, em que pese ele unificar o PJE,
ele não podia obrigar que todo mundo utilizasse a mesma versão, por exemplo, né? O Manual Nacional de Interoperabilidade, que foi um dos elementos que a gente começou a trabalhar também, não foram todos os tribunais que acabaram avançando. Hoje, o cenário que a gente tem é de um avanço até do PJE entrando em várias unidades de justiça federal, né? Então, aqui pelo Nordeste, o processo eletrônico dele já é PJE, então esse talvez seja uma notícia boa, em que pese as críticas que se tem ao próprio sistema do PJE, né, onde a gente não tem gerência sobre aquela questão. Nós fizemos um trabalho muito forte para tentar botar os advogados da Caixa como procuradores no PJE, o que facilitaria a atividade do advogado. Em algumas unidades tivemos êxito, em outras não. Então, são dificuldades que, como não dependem somente da gente, a gente tem tentado superar. Hoje, falando de concreto, conforme eu já tinha exposto, eu não tenho, dentro da unificação CIJUR e CIDAP, uma perspectiva de que isso vai sair em 1 ou 2 anos. Eu já cheguei aqui a falar, em 2 anos a gente acredita que isso ande, mas a gente tem uma resistência interna da TI que a gente tem que superar, né? E aí a gente tenta induzir essa mudança, mas infelizmente não é tão fácil como a gente gostaria que fosse. E com relação aos sistemas dos tribunais, a gente tenta também fazer algumas atividades para superar isso. Por exemplo, o peticionamento eletrônico dentro do nosso portal já é uma realidade em boa parte, em alguma medida, nos jurídicos. Porto Alegre já tinha, Rio de Janeiro já utiliza, onde você facilita a forma de enviar suas petições para o tribunal, inclusive com web service, né? Então, são vários jurídicos que já estão utilizando o web service. O jurídico do Aquilino, por exemplo, que é da primeira região, talvez seja a região cuja informatização dos processos esteja mais atrasada, né? Até porque envolve 14 estados. Então, essa é uma região que a gente não tem grande possibilidade de entrada ainda, apesar dos contatos. O Idemar já fez reunião com o presidente do TRF. Então, é um caminho que a gente não consegue. Então, assim, não adianta a gente tentar uma informatização com um tribunal que não está avançado na sua informatização, né? O Rio de Janeiro já está bastante avançado na informatização. O TRF4 talvez seja o mais avançado na informatização. Então, nesse ponto, a gente conseguiu avançar bastante, inclusive com a implementação do web service, né? E a última questão, essa da semana passada, por exemplo, a Caixa tentou fazer uma divulgação em massa, inclusive essa questão da suspensão da utilização de internet foi amplamente divulgado na intranet da Caixa. Então, a intranet da Caixa divulgou o porquê que estava fazendo o bloqueio dos acessos externos, o porquê que estava bloqueando o acesso a e-mail externo. Então, isso a gente também teve como uma ação de comunicação bastante forte da Caixa, né? Nos nossos grupos internos, a gente noticiou aos advogados, aos gerentes dos jurídicos, justamente na linha, olha, comuniquem aos advogados o que está acontecendo, peçam para que deixem as máquinas ligadas, porque isso demanda uma atualização no Windows, para que a gente possa superar essa ameaça de ataque externo. Então, isso tudo foi feito. Não, a gente está seguindo uma ordem aqui, só para não achar que eu estou usando a questão de estar aqui na mesa, eu estou inscrito aqui no próximo. E eu acho que depois há um colega aqui de azul, né? Para levantar. Como é teu nome, colega? João Marcos. Pronto, João Marcos. Você está colocando aqui. Depois dele não tem mais ninguém. Se alguém quiser escrever, pode escrever. Eu estou inscrito aqui também. Como é o nome do colega? Saraiva. Saboia. Mais alguém? Lá atrás o Matheus, né? Pronto. Faustina, o meu questionamento é mais a questão do meu jurídico, João Pessoa, mas que eu vejo que está ocorrendo aqui. O Congresso é bom por conta disso. A gente vê que os outros jurídicos também estão sofrendo disso, que é a questão da lápide, da quantidade de advogados, que, de uma certa forma, se agravou agora com a saída de alguns advogados aposentados. A gente até entende que a DIJU devia estar esperando realmente essa finalização para então organizar e tomar alguma medida. Mas a gente vem sofrendo muito lá no jurídico de João Pessoa já de algum tempo,
pela questão do dimensionamento. Eu recordo que Jailton falou no Congresso de Belém de que o estudo dessa lapidatória, se eu não me engano, de 92, então já estava bem ultrapassado. Não? Mas era algo bem já ultrapassado, já que hoje não supria. Então já existia realmente um trabalho, um estudo sobre isso. E depois veio essa questão da centralização dos trabalhos, e depois parece que parou mais, a gente não tinha muita informação sobre isso. E aí, qual é realmente a intenção, o que é que está sendo feito pela DIJU? Vai ser relocamento de advogados, porque você disse aqui também que dependia da vontade do advogado, lógico. Se vai ser essa centralização de trabalho, qual é a ideia realmente, já que, de uma certa forma, finalizou essa questão das aposentadorias? Espero que não seja sua, Schmidt. Respondendo, então, a gente, foi aquilo que eu disse, né? A movimentação, por exemplo, o Gustavo, inclusive, entrou em contato comigo pessoalmente, pedindo um auxílio remoto para o consultivo de João Pessoa. Né? Então, esse já é uma saída que a gente está tentando viabilizar, ver de onde que a gente vai puxar o advogado para atender também, até por conta das demandas que a gente levantou lá de João Pessoa. Então, esse é um caminho. Foi aquilo que eu disse. A movimentação de advogado eu não tenho como fazer. Então, o caminho é terceirização e revisão das atividades. O consultivo é mais fácil de eu tirar. Eu me lembro que em João Pessoa teve uma época que Maceió auxiliou no ajuizamento, até o retorno de um dos advogados. Então, esse é o caminho que hoje a gente tem disponível para mexer com a questão de lápis de advogado. Né? Foi aquilo que eu até mencionei um pouco mais cedo. É mais fácil, né, um jurídico grande lidar com a perda de 2 ou 3 advogados do que um jurídico pequeno lidar com a perda de 1. Né? Então, isso a gente tem essa atenção nessa linha, de tentar puxar a atividade do advogado para uma outra unidade um pouco maior. Esse é o caminho que a gente está trabalhando hoje. E a terceirização como ferramenta de gestão, aquilo que a gente já vem batendo há algum tempo. Tá? Então, hoje, o que a gente tem seria nesse caminho. A atualização da LAP, que você perguntou, a última atualização de LAP foi de 2012. Foi aquela última mesmo, onde foi feita uma atualização de LAP, que foi onde estabilizou. Né? Lembrando lá, 92 o concurso foi o último concurso que foi interno, depois veio 2001, aí depois veio 2004, e aí a partir daí anualmente, bienalmente. Então a última realmente foi de 2012 para a contratação. Após a contratação do concurso de 2001, houve uma fixação da LAP, né, que a gente chama de LAP de Direito, e a partir dali a gente teve a contratação. Só que hoje, salvo engano, nós chegamos a ter 1.003 advogados, não chegamos a 1.050 não, foram 1.003 advogados, e hoje alguma coisa em torno de 923 advogados. Tá? O estudo da LAP vai ter que ser refeito à luz da nossa nova realidade, à luz daquilo que a gente precisa de otimização de processos para a gente poder chegar novamente a esse número. Bom dia a todos. Meu nome é João Marcos, do Jurídico de Curitiba. Só para questionar uma situação colocada pelo Dr. Faustino, dentro desse quadro que se apresenta, e não há perspectiva realmente de melhora do quadro de advogados da Caixa, essa questão da criação do sistema único, eu tenho apenas 4 anos no jurídico da Caixa, mas me permite, porque eu tenho uma experiência como gestor de recursos humanos num banco estatal e também 12 anos com escritório próprio de advocacia. Essa situação da Caixa é urgente, é premente a questão da racionalização dos processos administrativos. Hoje nós temos um nível de retrabalho muito grande para os advogados. Se antes ela era tolerável em função de que tinha um quadro razoável, hoje ela é premente. Então, há necessidade urgente que se faça um mapeamento de processos dentro do jurídico, e desse mapeamento sai realmente essa ideia do sistema único.
Eu venho falando disso já desde que entrei na Caixa. Com um ano de Caixa, eu passei, inclusive, uma correspondência para o gestor, já questionando a eliminação de focos passivo trabalhista. Que esse é outro ponto também crucial na Caixa, que não há um trabalho de proativo, no sentido de prevenção de passivo trabalhista. E isso também é uma coisa necessária. Primeiro, porque melhora a imagem da Caixa perante o Judiciário. Segundo, porque racionaliza também o trabalho do advogado de sua defesa. Eu vou citar aqui um exemplo básico para quem atua na trabalhista, é a história da comissão paga pelas empresas da Caixa. Gente, isso é uma coisa que a Caixa tem que eliminar. Tem um custo barato e ele é meramente operacional. E cria uma imagem negativa, extremamente negativa para a Caixa perante o Judiciário. Fazemos defesa como se essas comissões não fossem da Caixa. E são, gente, pelo amor de Deus. Né? Outra questão que tem, também na questão da proatividade, é chegar antes do problema. Ter uma política de acordo. Vou citar um exemplo. Algumas empresas terceirizadas, por exemplo, não têm recursos, já está com todo o que poderia ser retido, já foi, e não há possibilidade de pagar. Tem que ser feito um trabalho para que esses acordos sejam firmados antes que se opere as revelias. E isso a gente vê que a Caixa chega um pouco atrasada. Tá? Nesse contexto, por que eu estou dizendo isso? Porque há necessidade que todas essas medidas melhoram o trabalho do advogado na Caixa. Tá? Mas, principalmente, dentro desse conceito de eliminar os níveis de retrabalho. Então, há necessidade urgente disso, que seja feito um trabalho e que não fique naquela situação de vamos ver lá na frente. Acho que isso é premente, viu, doutor Faustino? Só gostaria de fazer um questionamento aqui, e permito discordar do colega quando falou da questão do registro de jornada. Eu, particularmente, entendo que na Caixa só é eliminado do registro de jornada quem está enquadrado no artigo 62 da CLT. Inclusive consultores, etc. É uma obrigação da empresa. Como fazer uma jornada flexível e um registro é outra situação. Agora, o registro em si, eu particularmente acho que deve ser feito. Às vezes, no 4 dias, dando mais 5 dias. Aí fica um negócio absurdo. Olha só, registrei aqui essas questões, né, como relacionamento pedido de subsídios conosco do contencioso e a alteração da ferramenta é lá com a Geride. Eu já registrei e vamos pedir essa alteração. Só emendo e aproveito para fazer um apelo para vocês. Eu sei que isso é chato para todos nós, às vezes, quando vem aquelas pesquisas para a gente clicar e dizer a satisfação, se está bom ou se não está, faço apelo para vocês responderem isso. Aquilo ali é o único elemento que nós temos para ter um argumento concreto, argumento científico para apontar para a área a falha dela. Né? Quando eu vou a Senco, quando o Fred da GT vai a Senco, vai a SEMA, vai apresentar esses questionamentos, o outro lado diz, isso não acontece. Isso não está. Então, nós precisamos de elementos concretos, precisamos de números para demonstrar essa dificuldade. E quando nós fazemos as pesquisas, né, aí estamos tendo dois problemas que eu compartilho com vocês. Primeiro, a baixíssima adesão. Abaixo de 5% de respondentes. E o outro problema pior, respondem dizendo que está tudo bem. Então, as estatísticas que nós temos contra essa relação, esse problema que você, Max, que o Rogério falaram, que é claro que eu concordo plenamente. Eu fui advogado do front de batalha, como vocês também. Isso é irritante, quando você está querendo liberar o seu dado, fazer as suas petições. Mas a gente precisa saber disso, e precisa ter o dado concreto para poder aí apresentar a demanda para a área e deixar a área devedora. Sei que não é uma parte boa do trabalho, que isso é chato, mas eu acho que é um passo, é um pequeno trabalho a mais para ter um grande ganho na frente. Então, assim, essa demanda e quaisquer outras, por favor, nos comuniquem e nas pesquisas deem o seu recado, porque a partir do recado de vocês a gente consegue propor mudança. Ok?